Estamos de volta com as nossas mesas de debates. Hoje é o nosso segundo encontro. Estamos aqui com a nossa superdoutora Andréia Rocha, nossa vice-presidente, doutor Paulo Josmo, nosso tesoureiro, eu, Larissa Friedrich, a presidente, e a nossa convidada de hoje é a doutora Ariane Reis. A doutora Ariane Ribeiro Reis, ela é ex-assessora do Núcleo de Admissibilidade e Recursos Repetitivos do STJ, analista do STJ por quase 10 anos, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduada em Processo Civil pelo IDP e também tem uma especialização pela Ordem Jurídica e Ministério Público da Escola Superior da Magistratura, correto? Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal. Não é magistratura, é Ministério Público. Então, vocês viram que essa minha amiga aqui, ela é super especial, muito capacitada, tem uma experiência aí junto ao STJ de 10 anos de trabalho e ela vai engrandecer aqui o nosso debate. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os requisitos de admissibilidade, tanto do recurso especial como do agravo em recurso especial. Nós, como advogados, verificamos que é um tema que causa bastante ansiosidade, né, entre nós, porque a gente sempre quer que o nosso recurso seja admitido. Mas existem formas, regras que precisam ser seguidas. Então, doutora Ariane, eu queria te deixar bem à vontade para você conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que essa conversa ela se originou há muito tempo, né, Larissa? Quando a gente, no nosso dia a dia, na nossa convivência, e eu sempre falando, não é possível que os advogados não consigam perceber esses requisitos de admissibilidade que para a gente que está do outro lado são tão claros, são tão óbvios. E é claro que existem alguns que são realmente difíceis mesmo, eu concordo, e eu acho que a gente está aqui para ajudar. E eu sempre trazia para quem estava perto, a gente precisa fazer alguma coisa para auxiliar a advocacia a entender o que é o recurso especial, a entender o que é o agravo em recurso especial, para realmente ter acesso aos tribunais superiores, ao STJ, ao STF. E, bom, falar um pouquinho da minha experiência, quando eu entrei no STJ, eu fui direto para o gabinete da ministra Laurita, à época vice-presidente do STJ. A ministra Laurita, lá na ministra Laurita, a gente fazia a admissibilidade do recurso extraordinário. Então, toda a minha experiência no STJ foi com admissibilidade. Num primeiro momento, com o recurso extraordinário, saímos da vice-presidência, a ministra foi para a presidência, fui para a RP, na época na ARE, como assessora da ministra Laurita, fiquei lá 2 anos trabalhando com recursos repetitivos. Saí de lá, tive uma breve experiência no gabinete do ministro Neff, voltei para a RP, como eu disse para o então chefe à época, o Rodrigo Bonfilho, a Casa Torna, e sempre trabalhando com admissibilidade, né, fazendo o que os advogados mais não gostam, né? Vou falar uma palavra forte, mas o que eles não gostam que a gente faz, que é negar segmento, não admitir, não conhecer o recurso especial. E, bom, vamos lá. O que a gente precisa saber para ter um recurso especial admitido no STJ e fazer um trabalho que a gente consiga levar para o ministro, levar para o Poder Judiciário a apreciação da tese que tem ali. Eu acho que o primeiro ponto, eu sei que os advogados que estão assistindo isso estão ansiosos para que eu fale sobre súmula 7, súmula 83, 182, vamos chegar lá. Mas primeiro, o que dói no servidor, o que dói no ministro é negar segmentar um recurso quando ele sequer indica qual é a linha do recurso especial que ele está trazendo. Então, eu sei que vários ministros já até flexibilizam isso, mas, gente, a atividade do advogado ela tem que ser técnica. Então, o que é um recurso especial? Você vai entrar com recurso especial? Vai lá na Constituição, 105, inciso 3, o que é o recurso especial? O que é a linha A, violação à lei federal? O que é a linha B, declarar válido ato de governo local em face de lei federal? O que é a linha C, divergência jurisprudencial? Tá bom, vou entrar com recurso especial. A minha tese, cabe um recurso especial por quê? Está violando lei federal. Então diz 105, 3A. Não, tem um julgado aqui de São Paulo
eu sou do Paraná e São Paulo está julgando diferente, eu quero que julgue igual São Paulo. A linha C. Ou, tem um ato de governo local aqui que a lei federal diz diferente. Então, a linha B. É raro. E isso é interessante porque, a princípio, a gente acha que pode parecer óbvio, mas que na hora pode se esquecer, e são muitos recursos que não são conhecidos por conta disso, né? Então, o primeiro ponto é esse. Primeiro você ponto precisa é indicar esse. qual é a linha. Porque, Ariane, mas o juiz tem que saber qual é a lei? Tem, mas a prestação jurisdicional ela tem que ser objetiva, né? Não dá para o ministro dizer, se for a linha A que você está querendo, é isso e isso. Se for a linha B que você está querendo, é isso e se for a C. Não, né, gente? A gente tem que... Eu até brinco com os estagiários lá no escritório, com os advogados mais jovens e até com ex-alunos também, que eu falo o seguinte: recurso especial, recurso extraordinário, que tem 5, 8 laudas, tem alguma coisa errada, né? Porque a preparação dele, a parte técnica de justificativa dos requisitos de admissibilidade, geralmente toma uma boa parte da montagem dessa peça, né? Cabimento, pré-questionamento. A gente às vezes tem que ter mais atenção até com a questão dos requisitos de admissibilidade do que às vezes com o próprio mérito, que às vezes também é complexo a matéria de mérito, mas se a gente não ultrapassar esses obstáculos, né, vamos assim colocar, não vai adiantar nada, né? Tem toda razão, mas a gente tem que lembrar também, assim, que os requisitos de admissibilidade, eles estão presentes no mérito do recurso. Então, para que eu indique claramente qual é o dispositivo de lei violado, como ele violou, eu tenho que ter um mérito bem trabalhado. Não adianta eu fazer um monte de... preliminares. Entendi. Faz tempo que eu não advogo. Um monte de preliminares, e aí na hora de trazer o mérito não fazer um trabalho bem feito. Então, assim, preliminar de pré-questionamento. Tá pré-questionado. Já vi muito preliminar de pré-questionamento que a pessoa fica 5 laudas falando o pré-questionamento é isso, o ministro tal diz que pré-questionamento é aquilo, o processualista fulano diz que pré-questionamento é aquilo, e aí você vai ver, ele sequer indicou que, por exemplo, o 926 foi pré-questionado do Código Civil. Entendi. Ele ficou 5 laudas tentando me explicar o que é pré-questionamento e não consegue dizer qual é a tese jurídica dele que ele está dizendo que foi pré-questionada na apelação. Legal. Bacana. Então, o primeiro ponto é você, como se fosse uma monografia, né? Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Então, no seu primeiro parágrafo você fala, o meu problema é esse artigo que está sendo violado. Exatamente. E assim, isso me faz lembrar 2 coisas que a gente já conversou bastante, que muitas vezes o advogado fica na ânsia de apresentar o recurso e às vezes tem uma questão, uma violação à Constituição, aí você quer colocar lá que está tendo uma violação à Constituição. E até nos dos julgados que nós estudamos esses dias, deixa bem claro que não coloque artigo da Constituição, né? Eu digo isso porque no passado eu já fui de colocar esses artigos. Eu sabia que eles não seriam analisados pelo STJ, mas a gente fica com a vontade de colocar, mas a gente, às vezes, achando que vai ajudar, pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar. Pode atrapalhar na admissibilidade, pode atrapalhar porque não fica, às vezes pode não ficar muito claro se você está só falando desse artigo como um obter dictum ali no seu recurso, ou se você está realmente falando que está violado um artigo da Constituição. E não é a função do STJ falar sobre Constituição. A função do STJ é lei federal. E aí é um outro ponto importantíssimo. Lei federal. Não é lei local, não é súmula, não é decreto, a depender do decreto, óbvio. Não é regulamento, é lei federal. Então, a súmula tal disse isso, o desembargador julgou contrário a essa súmula. O que eu faço? Vou dizer que está violando a súmula, o STJ vai conhecer. Recurso ganho. Não, calma. Qual foi a violação à lei federal ali que gerou aquela súmula? Então vamos lá, pega aqui os julgados que deram origem àquela súmula, analisa e entra pela linha C ou pela linha A, como você quiser, ou pelas duas, o ideal, e diz, olha, violou aqui essa lei federal e esse entendimento aqui que inclusive deu origem a essa súmula. Inclusive, tá? Então, por isso que eu fiz questão de fazer no começo, vamos voltar lá para o 105.3. O que é o recurso especial?
aí a gente volta para lá, quando a gente entende qual é a essência, qual é a origem desse recurso, a gente consegue trabalhar os requisitos de admissibilidade de uma forma mais fácil, mais suave. O legal de olhar a súmula é isso, porque tem lá o repositório de precedentes que geraram, Sim. que deram origem. E é legal porque tem muita súmula antiga, né? Que a cabeça do julgador lá naquele momento era uma, né? E agora? E agora você pode muitas das vezes falar, olha, não é bem o caso aqui de aplicação dessa súmula, porque lá estava tutelando, estava sendo julgada outra situação fática, né? Outra situação jurídica. E aqui, nesse ponto, vale a pena até ressaltar o trabalho dos colegas lá no tribunal, que a equipe de jurisprudência que alimenta o site da jurisprudência, a pesquisa, os informativos, é uma equipe muito boa e tá tudo muito fácil para ser acessado no site do tribunal. Então, vai lá no site do tribunal, pesquisa jurisprudência comentada, pesquisa, que vai estar tudo lá, mastigadinho para você pegar e dizer, foi esse julgado, veio daqui, veio dali, já teve atualização disso. Eu acho que a pesquisa de jurisprudência do STJ, para mim, eu acho que é o melhor que tem. E só evoluiu, porque, como eu te falei mais cedo, eu trabalhei no STJ de 2004 a 2006, 2007, já era muito bom. Já era excelente, hoje evoluiu demais. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa das súmulas e eu baixei um material lá super interessante, que é aquele compilado de súmulas por área do direito, por tema. Gente, aquilo ali é praticamente entregar de bandeja na mesa, facilita na nossa bastante, mesa, né? e assim, no nosso trabalho, né? Isso é uma questão que não é válido só para o recurso especial, não, né? Vamos dizer que tem quase 20 anos de experiência na área. As pessoas começam a fazer as coisas de qualquer lugar, menos do código, da lei, da origem, da fonte. Então, vou ter que entrar com ação de consignação e pagamento. Não vá no Google ver o que é consignação, não. Vá primeiro lá no artigo da lei, leia, reflita sobre aquilo. Depois você vai na jurisprudência, você olha, você reflete. A mesma coisa com recurso especial. Então, hoje em dia, a gente tem acesso a tanta informação que às vezes a gente não sabe por onde começar. Então, sabe por onde começa? É igual ela falou. Aqui vocês não sabem, mas está aberto o artigo 105 da Constituição no computador dela. Porque é necessário ir à lei. É aquela aulinha chata da graduação, fontes primárias, secundárias, terciárias do direito. Sim. Mas ainda fazer uma outra observação importante também. Nós advogados, a gente tem o feeling de quando a ação vai se resolver rápido ou quando a ação vai chegar ao STJ ou ao STF, que seja, né? Exatamente. Mas que focando no STJ, a gente sabe quando uma ação, olha, eu já fiz até o cliente, olha, essa sua matéria aqui vai levar um tempo, você vai ter que ter paciência, porque isso aqui não vai se resolver em primeira e segunda instância. Talvez em primeira e segunda instância nem seja a decisão que a gente espera. Talvez a decisão que a gente deseja vai chegar lá no STJ. Então, o advogado, muitas das vezes, e eu pelo menos tenho esse hábito, eu já começo a preparar a ação visualizando a linha A e a linha C, que são as mais usadas, né, no STJ. Então, ali na minha base da inicial já tem uma divergência jurisprudencial demonstrada, já tem pelo menos um início das violações à lei federal, porque quando chegar lá no STJ, além do pré-questionamento, a base do recurso já está pronta. Tem que estar pronto. E é o ideal, doutor, assim, desde o começo você traz qual é a questão constitucional aqui, qual é a questão jurídica em relação à lei federal aqui, e na primeira instância, fique claro, tem uma norma local aqui para ser trabalhada, trabalha ali na primeira instância bem trabalhadinho, né? Que aí quando você precisar, se você chegar ao recurso, já está tudo pré-questionado, já vai ter caso que nem precisa de embargo de declaração para fins de pré-questionamento, e aí você já na origem, né? Terminou de julgar a apelação, você já entra com os dois recursos, o extraordinário e o especial, para não correr o risco de cair na 126, né, do STJ. Que se tiver uma questão uma questão constitucional lá julgada e você não tiver apresentado o extraordinário em conjunto, em conjunto vai cair na 126. Vai ocorrer o trânsito em julgado daquele fundamento, né? Ariane, doutora Ariane, eu gostaria de... se você poderia explicar pra gente um pouquinho o que acontece quando chega um recurso especial ou um agravo recurso especial no STJ? Vamos lá. Vou contar então como que funciona... praticamente a ARP, né? Quando entra um recurso no STJ, passa pela Secretaria Judiciária, que faz toda a parte de autuação, de conferências,
E aí, o Aresp vai para a RP, o RESP vai para a distribuição direta. O Aresp, quando entra na RP, a gente faz dentro da RP é uma estrutura muito grande, essa assessoria, são mais de 140 servidores. Então, lá dentro existe uma divisão em coordenadorias. A primeira coordenadoria que entra, o agravo em recurso especial, é a coordenadoria de pressupostos objetivos. Então, lá são verificados tempestividade, procuração, pagamento de custas, todos os requisitos considerados pressupostos objetivos são conferidos lá e são tratados por lá. Só para lembrar, essa assessoria é vinculada diretamente à presidência do tribunal. Então, quem assina as decisões, quem faz as decisões é a ministra-presidente que tiver no momento. Passou dos pressupostos, vai para a coordenadoria de admissibilidade cotejada. O que é admissibilidade cotejada? A gente vai verificar no agravo em recurso especial se foram rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade na origem, de inadmissibilidade, né? Porque se você admitiu, não vai para a RP. Então, tem 4 fundamentos de inadmissibilidade lá, tem que ser rebatido esses 4 fundamentos. E aí, nessa coordenadoria de admissibilidade cotejada, faz-se uma análise prévia de rebatimento desses fundamentos, passou dali e vai para o que a gente chama lá de suficiência, coordenadoria de suficiência, que é uma análise um pouquinho mais aprofundada desses fundamentos de inadmissão, se eles realmente estão presentes ali ou não. Estando presentes, admite-se o recurso, vai para os gabinetes para os ministros julgarem de acordo com a distribuição. E aí, geralmente, quando passa da nossa assessoria lá, os advogados fazem festa, porque aí o recurso vai ser conhecido. É claro que o ministro ele tem total liberdade de reavaliar esse Aresp e dizer, olha, aqui vocês deixaram subir, mas não era o caso. Enfim, o ministro tem... E uma porcentagem muito alta dos processos já fica nesse primeiro momento, né? Não a passa, RP não vai é pra responsável frente. por uma porcentagem altíssima de inadmissão, né? Dos recursos, de julgamento dos recursos. São quase 200 mil processos julgados por ano. Então, eu não abri aqui o Power BI do NARE, mas os números são altíssimos. É uma equipe extremamente competente, atuante, está sempre pensando no que vai fazer, pensando em como melhorar a prestação jurisdicional. Não para... Ariane, vocês estão lá para barrar recurso. De forma alguma. De forma alguma. A gente está lá para melhorar a prestação jurisdicional. Porque quando a gente impede que um recurso que não tem condição de ser conhecido vá para um ministro julgar, decidir, a gente melhora a prestação jurisdicional porque, assim, os gabinetes estão lotados de processos, acervos gigantes. Então, o ministro tem que ter tempo para analisar uma tese jurídica que tenha viabilidade, né? Que seja viável. Sim, e aí, quando apresentam teses que não são viáveis, a gente barra ali. Eu acompanhei muito essa transição, porque eu estava lá. Eu sou do tempo que os agravos eles iam direto para os relatores. E o segundo juízo de admissibilidade não era feito ainda pela presidência ou vice, né? Era feita diretamente pelo relator. Sim. E aí eu peguei justamente essa transição, quando foi criada essa filtragem, né? Eu acho que a maior missão é desafogar o gabinete, né? Sim. Se perdia muito da estrutura dos gabinetes cuidando de segundo grau de admissibilidade de agravo em recurso específico. Na época era agravo de instrumento, né? Os amarelinhos, né? Que aí vem um amarelinho com aquele monte do instrumento embaixo, né? Então, eu vejo que foi muito feliz essa ideia, né? Já tem o quê? Uns 15 anos? É uma ideia que ganhou o Prêmio Inovari. Tenho até receio de falar nomes aqui, mas Carol Leone, Tiago Iber, Diogo, Rodrigo, fizeram um trabalho assim, e vários outros, salvo engano, Rodrigo Tissai. Vou esquecer alguns nomes aqui, porque realmente eu lembro dos nomes das pessoas com quem eu convivo mais ali, mas teve muita gente, tanto da parte técnica mesmo, de entender estatística,
entender funcionamento de sistema, do sistema da STJ e da parte de entender o processo, como funciona, para todo mundo juntar ali as cabeças, as mentes pensantes e fazer esses filtros, criar esses filtros, automatizar esses filtros, que hoje são quase todos automatizados. Então, são realmente servidores excelentes, excepcionais, que estão ali pensando em melhorar a prestação jurisdicional. Eles e, óbvio, toda a equipe da ARP, né? Quando você estava explicando, né, você falou da questão de rebater todos os fundamentos, né? Na minha vivência como advogada, muitas das vezes, como a gente está aqui em Brasília, a gente recebe muitos clientes que tiveram atuação na primeira e segunda instância com outra equipe de advogados e quando chega no STJ, nos procura para que a gente possa despachar, ver o que pode ser feito. E uma coisa que eu constatei aí nessas últimas décadas, já estou começando a dizer que 20 anos, né? Já está dando 2 décadas praticamente trabalhando com isso. Um grande equívoco em relação à forma de se fundamentar o recurso. Então tem que prestar muita atenção, né? Quando vem a decisão de admissibilidade ou inadmissibilidade, então lá na inadmissibilidade vão ter vários fundamentos. Aplica a súmula 7, a súmula 83, de abrir o tópico certinho, né? E explicar o que é e rebater. Você pode explicar pra gente? Que você deve já ter trabalhado muito com isso, né? Muito, muito. Bom, a decisão de inadmissibilidade, ela é vista como um todo. Então, você não pode escolhi esse fundamento aqui, vou rebater esse fundamento, vou impugnar esse fundamento. Não, ela é um todo. Ariane, mas olha só que absurdo, o Tribunal de Origem falou que não é cabível meu recurso pela linha C, só que eu sequer citei a linha C, então meu RESP nem tem a linha C, então eu vou ignorar esse fundamento de inadmissibilidade e não faça isso. Se o Tribunal de Origem, se você entender que o Tribunal de Origem errou, você não pode errar, você vai lá e vai dizer, olha só, esse fundamento aqui, ele sequer é conhecível porque eu não entrei pela linha C, eu entrei pela linha A. Então, tudo que está na decisão de admissibilidade tem que estar no seu agravo. Seu agravo tem que ser um espelho. Sabe quando você estudou petição inicial e contestação? A contestação tem que ser um espelho da inicial. E quando... estou estudando para concurso. Quando você pega concurso de magistratura... A sentença, ela tem que ser o espelho da inicial. Então, tudo que está ali tem que ser rebatido. Tem um ademais é súmula 7 e nem entra no mérito de por que existiria esse ademais. Também não é súmula 7, por isso. Explicado bem. Né? Eu vejo que os advogados têm muito acabam tendo seus recursos não conhecidos por conta desse fundamento, sim, né? E às vezes é sofrível até. Sofrível, né? E é um hábito muito grande de muitos colegas de meio que fazer uma compilação do recurso especial, né? Sim, sim. Nossa, demais. Recurso Aí vai especial tomar e copia tudo de novo. atacado, né? Tem gente que fala assim, eu já fiz o recurso especial, já fiz o ARESP junto. Como? Que você já fez o ARESP junto? É um hábito que eu acho um equívoco muito grande, não atacar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. E essa questão da jurisprudência ter um capítulo único, assim, eu acho que o raciocínio é meio que óbvio, né? Porque se, por exemplo, a decisão inadmite pela súmula 7, 83 e, sei lá, 182. Se eu recorro só 2 fundamentos, aquele óbice, por exemplo, da 7, que foi o que eu deixei para trás, ele vai ter o trânsito em julgado. Então, a admissibilidade vai continuar existindo lá atrás por conta desse trânsito em julgado. Da mesma forma, é a questão da interposição do extraordinário e do especial em conjunto. Se tem um fundamento constitucional e eu só recorro pela via infraconstitucional, tem um fundamento de maior hierarquia legislativa que é o da Constituição que vai transitar, né? Então é meio que essa questão de você fazer uma organização ali, piramidezinha de Kelsen, né? A boa e velha. É aquilo, a gente volta para a origem, né? A gente já estamos, infelizmente, caminhando para o final aqui da nossa conversa. Passa rápido, né? A gente só está começando a conversar sobre esse assunto. Mas antes da gente terminar, eu queria trazer um julgado que nós estudamos recentemente e que eu achei super legal e que eu acredito que muitos advogados não se atentam. O julgado diz mais ou menos o seguinte, que quando você entra com um agravo de instrumento,
você precisa juntar a procuração no seu processo de agravo de instrumento antes do processo ir para o STJ, senão seu recurso não vai ser conhecido. E aí surge aquilo assim, mas meu Deus, hoje em dia com o processo eletrônico, você só entra com recurso, você não precisa anexar o processo de origem, né? Por quê? Porque o pessoal do tribunal acessa pelo sistema o processo na primeira instância. Só que isso não acontece no STJ, né, doutora Ariane? Nosso sistema é diferente. O sistema de justiça é diferente do que vocês, advogados, usam na origem, né? Cada tribunal, não, acho que quase todos hoje já usam Projude, né? Tem Projude, PJR, tem vários aí. O CNJ tenta uniformizar e é bastante complicado, né? Porque já deu até orientação que era para uniformizar, mas até agora, né? Mas até agora não foi, até porque, enfim, tem várias questões aí, né? E aí acaba que se faz necessário juntar a procuração de novo. Eu particularmente nunca confiei nessa história de poder acessar o processo na origem. Eu sempre, quando eu entro com agravo, eu já junto toda a documentação para ficar mais fácil para quem está analisando e para mim também, né, na hora de colocar lá os meus argumentos. Então é uma dica interessante que às vezes formar o instrumento, né? Continuar formando o instrumento, porque se for por STJ, mas certos requisitos precisam estar lá presentes, né? Nessa hora o menos é mais não vale, eu acho, para os pressupostos objetivos. Faz tudo de novo, junta tudo de novo, não precisa pagar as custas de novo, né? Mas comprova lá, tudo bonitinho. E nessa questão da procuração, a jurisprudência é bem firme, né? O recurso é tido como inexistente. É inexistente, não é nem admitido. Assim, isso aqui nunca existiu no mundo jurídico. Porque é preciso que seja assinado por um advogado legalmente constituído, né? Senão... Se a capacidade postulatória. Vai lá na frente, não, esse cara nunca foi meu advogado. Oi? Com certeza, né? Com certeza. Então é isso, doutor Jósimo. Bom, meus amigos, queria deixar um recado para você que está acompanhando a gente aqui na nossa mesa de debate, no nosso Instituto de Recursos e Processos dos Tribunais Superiores. Se você está gostando do nosso debate, está gostando da nossa pauta, nos siga no Instagram, lá na nossa página, que deve estar aparecendo aí para você no rodapé. E lá na página, na bio, tem um link para que você possa fazer sua inscrição e compor os nossos quadros aqui, as nossas construções, os nossos futuros cursos também. Para você que é estudante, nós temos condições especiais para que você possa fazer a adesão ao Instituto também. Queria agradecer a nossa convidada de hoje, a doutora Ariane, que nos brindou, nos presenteou com seus conhecimentos aí de 10 anos de STJ. Trouxe muita coisa legal, essa questão interna, né? Esse encaminhamento interno, principalmente do agravo e recurso especial, é muito bacana porque nos dá a noção de uma visão ampla do tribunal, né? A gente às vezes fica muito focado ali na nossa pauta do dia a dia e não se atenta que muito do nosso trabalho também acompanha essa questão de burocracia interna, né? E quando a gente começa a entender como funciona lá dentro, fica muito mais fácil a nossa missão aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês de como é o dia a dia lá no STJ, de falar sobre a admissibilidade de recurso especial e difundir conhecimento, né? Porque é o propósito do Instituto, é estudar e difundir conhecimento, né? Quanto mais a gente fala sobre o nosso trabalho, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? E essa democratização do conhecimento é importante e é o que a gente pretende trazer para vocês. Muito obrigada. E obrigada pela oportunidade. A casa é sua. A casa é toda sua. Presidente, você quer deixar algum recado, alguma coisa? Doutora Andréia, gostaria de acrescentar alguma coisa? Deixar algum recado, vice-presidente? Não, só convidar o pessoal a integrar as nossas mesas de debate. Todos são muito bem-vindos. Temos aqui a oportunidade para discutir vários ramos do direito voltados aí para os tribunais superiores. Então, por favor, nós contamos com a presença de todos aqui. Afinal de contas, essa é a vocação do Instituto, é aproximar nós, advogados, dos tribunais superiores, em atenção especial aos servidores que estão junto com a gente na caminhada aqui, tá certo? Até a próxima semana, a gente aguarda você. Até lá. Tchau, tchau.